Matheus, bom dia. Fábio, da Rede Família. Queria que você comentasse um pouquinho dessas peças novas que estão chegando, que forma que essas peças podem ajudar a atual situação do Bugre. Cara, eu acho que todo jogador que tá chegando para agregar. É muito importante também, o encorpamento que ele vai dar pro grupo, que nesse momento a gente tá precisando, tá numa reta final, estamos tendo algumas lesões, alguns jogadores que não tá. E eu acho que eles vão chegar para agregar o elenco. Tudo bem, Bueno? Sou Antônio Lupe, da CBN. O Guarani está tendo dificuldade para manter uma sequência positiva, a gente fala isso dos jogos fora de casa, para sair dessa situação. O Guarani tem sim demonstrado um futebol melhor do que foi apresentado no primeiro turno, só que o mais importante vocês não estão conseguindo buscar, que são os resultados, principalmente fora de casa. E olhando a matemática, eu sei que vocês estão vivendo jogo a jogo, mas a nossa função também aqui é começar a projetar, ver questão de confronto e tudo mais. O Guarani vai ter que vencer fora de casa algumas partidas para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora tem um jogo contra o Avaí, que é em casa. O quanto esses resultados, que não foram conquistados como visitante, aumentam a pressão para manter essa regularidade em casa para o Guarani começar a buscar algo a mais, que é sair da zona do rebaixamento, que ainda não aconteceu. Como você disse, os resultados fora de casa não estão vindo. E para a gente sair dessa situação, a gente tem que começar a ganhar jogos fora de casa ou pelo menos pontuar. Eu acredito que dentro de casa a gente está fazendo um bom trabalho, mas esse jogo, os jogos dentro de casa, se a gente quiser mesmo realmente sair dessa situação, é obrigatório vencer. E fora de casa, pelo menos a gente tem que pontuar. E como você disse, a gente deixou alguns jogos ali, tivemos chance de matar o jogo, não matamos. Em alguns vacilos de 5 minutos a gente tomou 2 gols, tomamos a virada, e isso não pode acontecer, né? Isso que veio acontecendo. E, cara, a gente tem que pontuar em casa. Isso daí não é nem... a gente nem conversa sobre isso, é obrigação ganhar em casa. E fora a gente tem que pelo menos tentar pontuar o máximo que der. Se for a vitória, beleza. Se não for a vitória, é pelo menos o empate. Não dá pra gente ficar desperdiçando pontos. A gente acaba vendo, né, a situação do Guarani dentro de campo, como o Lupe até disse. Eu queria entender como é que está a situação nos bastidores. E o que é passado para vocês nos bastidores? Cara, é energia positiva. Em nenhum momento a gente deixou de acreditar. Nem passa pela cabeça. A única coisa que passa pela nossa cabeça é que a gente vai sair dessa situação. A gente tem 100% de certeza que a gente vai sair dessa situação. E pelo que a gente vem apresentando, pelo que a gente vem jogando... Cara, e a gente tem total confiança em todo mundo. No Alan, nos jogadores que estão chegando, no elenco que já estava. A gente tem total confiança. Bueno, no jogo contra o Operário, o Guarani, como você disse, criou chances para matar o jogo e não conseguiu. E aí teve um acidente, um lance, um toque na mão dentro da área, o pênalti, o gol que determinou o resultado da partida. Mas depois que o Guarani tomou o gol, a gente percebeu, aí eu quero justamente perguntar isso, a questão emocional. E aí vem uma somatória de fatores, situação na tabela, ter que buscar o placar, jogando fora de casa. De que forma vocês conversam em campo para que, no caso, aconteça esse gol do adversário, para ter esse equilíbrio que, particularmente, na minha opinião, eu vi que ficou um pouquinho ali meio que conversando com a arbitragem, que o Alan até citou na questão que não teve... Acho que o mesmo critério para as duas equipes, citou também a questão do Operário, que eu achei que foi muito interessante ele colocar isso de forma pública, a questão não de dividida, mas chegar um pouquinho mais forte nas jogadas, tanto é que vários jogadores saíram. O Caio Dantas, por exemplo, foi um alvo muito forte do time paranaense. Mas até que ponto o lado emocional, juntando todos esses fatores, você acha que baixou um pouquinho lá em Ponta Grossa? Cara, a gente já vem conversando sobre isso. Quando a gente tomou o gol, a gente meio que sentiu o jogo, a gente o fator emocional, lógico, que a gente deixou cair o ritmo ali. Foi um momento que a gente tava bem no jogo, aí aconteceu aquilo, saiu o pênalti, tomamos o gol. Mas é igual você falou, contra nós, às vezes, os juízes apitam muito rápido. No primeiro tempo também teve um lance que bateu na mão, não olharam. Teve um cara deu o carrinho no Maranhão, nem olharam. E igual você falou, o Caio praticamente apanhou o jogo todo, não conseguia.
E sim, a hora que a gente tomou o gol, a gente vem conversando pra gente tentar melhorar isso, porque parece que ali, logo que tomou o gol, já os caras tiveram mais uma chance ou duas, deu meio que um apagão, aí depois deu uma organizada de novo. Mas a gente tem que se ajudar mais ali dentro de campo nesse momento, que é um momento difícil que a gente tá passando e tal, só que eu acredito ainda que a gente vai conseguir sair dessa situação. Acredito não, tenho certeza, a gente vai sair dessa situação. Mais duas da minha parte, o que vocês estão projetando do Avaí, se já foi passado alguma coisa? Sei que tem uma semana ainda cheia, né? Tem mais 2 dias de preparação, mas é um adversário que briga na parte de cima da tabela. O que você pode falar desse próximo confronto do Guarani? Cara, a gente vai jogar pelos 3 pontos, é igual a gente tá tentando todos os jogos. E quando a gente tiver ali, as oportunidades que a gente tem que matar, porque às vezes depois faz falta pra gente. E a gente tá pensando nos 3 pontos como todos os jogos. Não tem como pensar em outra coisa. Só para fechar, o Guarani ainda não passou nada. Acho que o Luan, pela forma com que ele saiu lá em Ponta Grossa, preocupa, né? Porque ele não conseguia colocar a perna no chão. Também no lance, onde foi uma dividida de bola mais dura. Mas assim, o elenco ele não oferece ao Alan um jogador com características parecidas com a do Luan Dias, que começou a jogar bem e não sei se você concorda, mas o teu futebol melhorou, o do Bispo também ali de marcação. O meio-campo do Guarani ficou mais forte com a melhora do Luan, que a gente não sabe se vai ter condições de jogo ou não. Você está muito bem no segundo volante, mas também tem uma qualidade para armar jogadas. Caso o Alan não enxergue ninguém no elenco para fazer essa função, você estaria disposto a sair um pouquinho mais ali do meio-campo para marcar, para sair jogando, para fazer essa função do Luan, ou hoje você descarta isso? Não, como eu falo, eu nunca descarto nada nessas posições. Se o Alan precisar de mim ali, eu consigo fazer. Mas eu acho que a gente tem peças que podem responder também à altura do Luan. Tem jogadores que têm qualidade sim e podem responder à altura dentro de campo.